Olá, minhas crianças, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula gravada de geografia. Nós vamos ter uma aula gravada por semana e uma aula ao vivo. A nossa aula ao vivo vai ser na quarta-feira, às 18 horas. Então eu vou explicar para vocês nessa aula de hoje aí todo o capítulo da apostila. Peguem a apostila número 1, acompanhem junto com a apostila essa gravação dessa aula. Eu vou explicar para vocês anotem as suas dúvidas, vocês vão fazer as atividades que eu vou passar para vocês no final dessa aula. E na quarta-feira eu corrijo junto com vocês e tiro as dúvidas, ok? Lembrando que a não participação da aula ao vivo, ela vai acarretar falta, tá bom? Então, não participou, é falta. As atividades vocês vão fazer, vão me mostrar aí ao vivo na quarta-feira e eu vou dar ponto para quem fez, tá bom? Então, hoje nós vamos aí para a página 235, tá? Aspectos físicos das regiões polares. Nós vamos ver aí um pouco da Antártida e do Ártico, tá? Então, vamos lá. A localização geográfica dessas regiões polares, ela é diferente das demais regiões da Terra, tá? Porque elas estão localizadas em altas latitudes, tanto ao norte quanto ao sul. E isso faz com que a iluminação, com que a luz do sol, ela sofra aí uma diferença com relação às demais áreas, né? E além disso, também o próprio movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol também influencia muito nessa variação da luz durante o ano. Então, à medida que a gente se afasta, vocês lembram aí das coordenadas geográficas, né? A linha do Equador, que vai cortar o planeta ao meio, entre norte e sul, né? Divide o planeta entre norte e sul. Então, à medida que a gente vai se afastando da linha do Equador, nós vamos ter aí uma variação muito grande com relação à luminosidade. Isso faz com que alguns dias possam ser maiores no verão e que algumas noites possam ser maiores do que o dia durante o inverno. Desculpa, não sei se vocês estão ouvindo, meu celular está tocando, eu vou tirar o som do celular. Então, olha só. Então, aqui na apostila vocês têm uma foto aqui da Terra no movimento de rotação, né? Mostra ela no seu eixo, mostra aí a linha do Equador e o dia e a noite e os raios solares. Então, olha só, nessa ilustração nós estamos tendo aqui o que a gente chama de solstício. O que é solstício? Solstício é um solstício de inverno, é quando, por exemplo, a noite é mais longa. Um solstício de verão é quando o dia tem a duração maior do que a noite. Então, por exemplo, aqui no hemisfério norte, nós temos aqui na região ártica, ali por volta do dia 21 de junho, nós temos aí o solstício de verão, que é quando a iluminação da Terra, a iluminação desse hemisfério, a iluminação do Ártico, ela pode durar, a luz do sol, alguns dias, eles podem durar mais do que 24 horas. Então, durante esse solstício, no Ártico, pode ser o que a gente chamaria de 8 horas da noite, ainda vai estar sol, ainda vai ter luz, ainda vai estar diferente. E também nós temos o sentido contrário, quando é também o solstício de inverno, a noite também é mais longa. A noite também pode durar mais do que 24 horas. Então, nós temos aí os dois solstícios, que dentro desse círculo polar ártico, nós podemos aí ter aí dias e noites aí com mais de 24 horas, por conta da sua localização geográfica que está aí no extremo da Terra. Bom? Virando a página, vamos ver, vocês vão acompanhando, página 236. Então, quando acontece o solstício de verão, quando o dia é maior do que a noite, lá no hemisfério norte,
No hemisfério sul, ou seja, né, na Antártida, nós vamos ter aí o solstício de inverno. Então, no Ártico, que fica ao norte, vai ser verão. Nós vamos ter o solstício de verão. Na Antártida, que é localizada ao sul, nós vamos ter aí o solstício de inverno. Então, vai ser sempre a oposição um do outro. Mas vamos falar um pouquinho mais do Ártico. Na apostila de vocês, na página 236, vocês vão ter aí um mapinha do Ártico. Vocês vão ver, nós temos aí a região do Ártico formada pelo Círculo Polar Ártico, né? E o Polo Norte. Vocês vão ver que o Círculo Polar Ártico, né? Lembrando que nós estamos vendo a Terra, né? Aqui está a Terra. Estamos vendo ela de assim, né? Então, essa foto desse mapa de vocês é exatamente a Terra vista do ângulo de cima. Então, vocês podem ver que ela pega aqui regiões dos Estados Unidos, regiões do Canadá, da Dinamarca, da Finlândia, da Rússia, da Islândia, entre outros. Então, o Círculo Polar Ártico, essa região do Ártico, né, ela é uma região que ela pega ali muitos países, né? E ela é banhada por aí o Oceano Glacial Ártico. E nós temos aí, bem no extremozinho, né? Bem no norte, vamos assim dizer, na sua ponta, né? Nós temos aí onde fica a localização geográfica do Polo Norte. Então, imaginando que a Terra fosse essa bola, né? Lembrando que ela gira no seu eixo, ou seja, ela gira inclinada, aqui na sua pontinha, né? Na região norte, nós temos aqui o Polo Norte, né? E toda essa região, aqui de cima, é a região formada pelo Círculo Polar Ártico. Essa região é uma região que ela tem algumas características muito frias, né? Lá é extremamente frio. Lá pode atingir, né? Já chegou até menos 60 graus. Então, é uma região muito fria, principalmente no inverno. Já no verão, a temperatura, o máximo que ela atingiu foi de 10 graus, que já é muito frio. Então, se vocês estão com frio aí nesses dias aqui à noite, imagine então na Antártida se vocês estivessem lá. Então, o inverno de lá, do Ártico, né, ele pode chegar a 60 graus negativos. É muito frio, é muito frio, é muito frio. Bom, mas apesar de tudo isso, nós temos alguns povos que vivem no Ártico, né? Nós temos, aqui na apostila de vocês, nós temos duas fotos. Temos aqui a família de Lapões e temos aqui a família de Lamoiedos. Então, nós temos aqui algumas civilizações, algumas pessoas que vivem dentro dessa região, né? Em seus diversos países, né? A Sibéria, no Alasca, o Alasca nos Estados Unidos, é que pertence aí a essa região, a esse círculo polar ártico, tá? Então, nós temos alguns povos. Nós vamos ver que tem umas diferençazinhas da Antártida e do Ártico. Além disso, no Ártico, a vegetação dele ela só se manifesta no verão, porque o frio é muito intenso. Então, no verão, né, no verão ártico, quando um pouco do gelo que está no solo ele derrete, aí começa a surgir a vegetação. Não é uma vegetação muito alta, né? Obviamente, são aí praticamente musgos e líquens. Aqui na página 237, vocês vão ter aqui uma fotozinha mostrando a vegetação que tem no Círculo Ártico, né? É uma vegetação curta com uma duração de vida também muito curta, por conta do frio, tá? Aqui vocês vão ter a conexão falando sobre os esquimós. Então, vocês façam essa atividade da 237, isso, que a gente vai corrigir. No Ártico, são encontrados alguns animais, como o urso polar, renas, focas, lobo do Ártico, entre outros. Aqui na página 238, vocês vão ter aqui duas fotos. Nós temos aqui os ursos polares e
as renas, né? As renas do Papai Noel. Né? O pessoal não fala que o Papai Noel vive no Polo Norte. Então, o Polo Norte é no hemisfério norte, pertence aí ao Círculo Polar Ártico, né? Uma região gelada. Por que que é no Polo Norte? Por que que é no inverno? Né? Natal, no hemisfério norte, lá é inverno. Aqui pra gente é verão, mas lá é inverno. Então, por isso que vem aí essa cultura, esse costume de dizer que o Papai Noel mora no Polo Norte, que ele anda num trenó carregado por renas. Porque lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, no Canadá, lá é inverno. Então, por isso aí que o frio ele é muito característico em filmes e desenhos aí que vão falar do Natal. Tá? Bom, em algumas regiões do Ártico, nós vamos apresentar algumas montanhas, né? Principalmente na Ásia, principalmente na Sibéria, onde nós vamos ter aí uma região mais montanhosa, né? Na Rússia. Nessa região nós vamos encontrar aí petróleo, alguns minerais, gás natural. Essas coisas são as que mais atraem a exploração dessa região ártica aí por alguns países. Bom, o Ártico não tem muito o que se dizer, né? A região do hemisfério norte, a região muito fria, então ela chega aí a 60 graus negativos no inverno e a 10 graus no verão, tá? Agora vamos falar sobre a Antártida. A Antártida ela é considerada um continente, né? Porque ela é um território muito grande. Né? Ela é banhada pelo Oceano Pacífico, Atlântico e Índico. Alguns cientistas falam aí sobre o Oceano Glacial Antártico, porque existe o Oceano Glacial Ártico, mas essa tese ela não é unânime, então assim, ela não é aí praticada. Vocês podem até ver em alguns livros falando sobre o Oceano Glacial Antártico, mas isso aí ele não foi batido o martelo, né? O que é certo é que é banhado pelo Pacífico, Atlântico e Índico, tá? Bom, pela sua localização, né, e também pelo seu tamanho, ela é considerada aí, ele é o continente mais isolado do mundo, porque o seu território ele é coberto por uma grande camada de gelo, com uma espessura que chega a 2 quilômetros. Então, imagina quanto gelo aí nós temos, né? Cerca de 90% da água doce da Terra está no gelo da Antártida. Então, olha só, se um dia a Antártida derreter, nós vamos ter aí água potável. Mas somente cerca de 5% não está recoberto com esse manto. Olha só, se vocês olharem aqui a imagem da 239, vocês vão ver aqui, tem aqui um manto de gelo. Vocês vão ver, aqui na foto tá pequenininho, mas são 2 quilômetros de espessura, então é muito gelo, é muito gelo. Aqui na foto não dá pra gente ter aí uma dimensão do que seria a espessura do gelo. Então, essa região da Antártica, se vocês olharem aqui no mapinha da 239, vocês vão ver aqui, nós temos aqui o Círculo Polar Antártico, né? Nós temos aqui o Polo Sul, então nós temos o Polo Norte, no hemisfério norte, e nós temos o Polo Sul na sua... aqui, Polo Norte e Polo Sul na controvérsia. É uma região muito grande, como eu já expliquei, né? É um continente, é o continente mais isolado do mundo. Né? Se vocês acharam frio no Ártico, vocês vão ver o que é frio agora na Antártida. Na Antártida chega a menos 90 graus, né? Ou seja, 90 graus negativos. Lá é muito mais frio. Né? Já chegou até mesmo a 98 num determinado momento. Então é muito mais frio do que no Ártico. E no verão, a temperatura média é de 0 graus. Então, ou seja, comparação com o Ártico, a Antártida é um freezer e
o Ártico é uma geladeira, né? A vegetação basicamente a mesma do Ártico, né? Musgos e líquens, que aparecem apenas durante o verão, por causa do gelo. A fauna, nós temos aí pinguins, elefantes marinhos, focas e o krill. Ele é uma espécie, digamos aí que ele é um parente do camarão. Ele lembra muito o camarão. Vocês vão ver aqui na 240 tem uma foto aí de um krill, né? Animal invertebrado muito semelhante aí ao camarão. Na Antártida, enquanto no Ártico nós temos algumas habitações, nós temos alguns povos que vivem, né, no Círculo Polar Ártico, em seus diversos países na qual ele faz parte. Na Antártida nós não temos habitantes. Habitantes que eu falo nativos. Não tem pessoas nativas da Antártida. O que acontece na Antártida é que ela é habitada por cientistas de diversos países. São cerca de 29 bases científicas. Né? Lá não tem uma administração, não tem um presidente, não tem uma pessoa que tome conta. Né? Foi realizado um tratado da Antártida, onde diversos países assinaram e meio que dividiram a Antártida. Não dividiram no sentido de exploração, mas eles colocaram ali a Antártida como uma região livre, porém, né, um respeitando o espaço do outro, e ali eles fazem diversos experimentos científicos, muita coisa ainda na Antártida precisa ser descoberta, muita coisa está sendo descoberta. Vocês vão ver na apostila, no Para Saber Mais, que foi encontrado aí um abismo gigante escondido sob o gelo da Antártida, que lembra aí aquele famoso Grand Canyon dos Estados Unidos. Então, muita coisa ainda é uma incógnita falando-se de Antártida. Então, o que nós não temos nativos, como nós temos no Ártico, né? Um exemplo foram aqueles dois povos que vocês têm aí a foto na apostila. O Ártico aí, lembrando, ele é uma região na qual ele engloba ali muitos países, né? Ao contrário da Antártida. A Antártida não, né? Ela não tem nenhum país que faz fronteira, ela está completamente isolada, né? Ela tem uma extensão de um continente, tá? Então, completamente diferente aí do Ártico, tá? Beleza? Dúvida, nota, tá? Vamos seguindo. Influência, aqui na página 241. Influência das massas de ar e correntes marítimas polares no clima mundial. Então, olha só. Então, essas massas polares, ou seja, né, aquele frio que é emanado ali das duas polaridades, né, tanto do Ártico quanto da Antártida, além também das suas correntes marítimas, que são influenciadas pelo degelo, influenciadas ali, nós vamos ver já já algumas causas do degelo, tanto do Ártico quanto da Antártida, tá? Então, esse ar frio, ele tem uma pressão diferente, né, do que no resto do planeta. Quanto, nós já falamos, quanto mais longe da linha do Equador, né, maior vai ser a variação de luz. E nos Árticos, como o clima ele é extremamente frio, né, ele é diferente de quem está chegando na linha do Equador. Quanto mais próximo a gente está da linha do Equador, maior é o nosso clima também. Ou seja, mais quente, falando português claro, se torna o clima. Então, essa massa de ar que vem dos polos, da Antártida e do Ártico, ela afeta o nosso clima. Por isso que nós temos aí, principalmente quando ele chega aqui na América do Sul, por exemplo, a nossa temperatura ela cai e fica instável. Então, toda vez que vocês verem no jornal está vindo uma massa de ar frio, vocês sabem que essa massa de ar frio ela vem dos dois polos, ela vem da Antártida ou vem do Ártico. No nosso caso, vem da Antártida, que está mais próximo. Então, essa massa de ar frio ela vem, derruba a temperatura, porque não é extremamente frio na Antártida, então ela derruba a temperatura, deixa o clima ali, deixa o tempo instável,
podendo provocar chuvas ou não, tá? E ela sempre se desloca pelo litoral leste do continente americano até chegar ao Brasil. Então ela vai pegando ali, né, Uruguai, vai pegando, vai subindo até chegar, principalmente pelo nosso litoral, que está ali mais próximo. Também chega ao centro, mas ela afeta principalmente aí o litoral leste do Brasil, tá? Dúvidas? Anotem. Deixa eu ver se falta. Já tô acabando, tá? Também nós temos aí as correntes marítimas. Então nós vimos aí um pouco aí da questão da atmosfera, nós vimos aí as massas polares e também nós vamos ter aí, por conta do movimento de rotação da Terra, que é aquele movimento que ela faz em torno de si mesma, né? Isso afeta aí essa movimentação das massas polares, do ar frio, e também afeta aí as correntes marítimas. Então nós temos aí uma região onde elas vão se deslocando em direção da linha do Equador. Então, tanto do Ártico quanto da Antártida, aí esses movimentos marítimos eles vão se deslocando aí dos seus polos, né? Dos seus polos em direção à linha do Equador. Então nós vamos ter aí uma quantidade de águas frias e geladas, né, se deslocando aí até a linha do Equador. Aqui na apostila, na 242, vocês vão ver aqui o nome de algumas correntes, né, marítimas. Corrente do Labrador, corrente das Malvinas ou corrente das Falklands, corrente de Bengala ou Benguela. São todas aí correntes marítimas que se deslocam aí dos polos aí, em direção aí à linha do Equador, passando aí por diversos países. Também tem um mapa mundo de correntes marítimas, na qual vocês vão observar melhor o que eu falei. Eu não edito os vídeos colocando foto, colocando vídeo, até poderia fazer para ficar mais bonitinho, mas me falta tempo. E como vocês têm a apostila, nós estamos falando, eu acredito que vocês estão com a apostila aberta, então vocês, tudo que eu vou falando para vocês com foto, vocês têm na apostila. Por isso que eu volto a falar sempre da apostila, tá? Então aqui na apostila dá para vocês observar aqui as correntes marítimas. O aumento e diminuição da área do gelo entre o verão e o inverno. Então, olha só, durante o verão ártico ou antártico, né, das áreas polares, nós temos aí um derretimento do gelo. Esse derretimento acontece principalmente nas bordas. Então, as bordas, aqui na página 243, vocês têm aqui as banquisas de gelo ártico. Vocês podem ver que ele está todo quebradinho, né? Durante o verão, há esse degelo, e principalmente as suas bordas, elas vão derretendo. Esse gelo, ele principalmente, esse degelo, essa quebra, né, aí dessas bordas, ela vai causar o que nós chamamos dos icebergs. Então, o iceberg é nada mais nada menos do que a quebra do gelo ártico, antártico, das suas bordas, que formam aquelas pedras enormes, né? Alguns são verdadeiras ilhas de gelo aí flutuantes, causadas aí pelo verão antártico. E quando acontece o inverno, muitas dessas correntes marítimas, aqui nessas banquisas de gelo do Ártico, vocês podem ver aí que formou aí como que pequenos lagos, causados pelo degelo. Quando há o inverno, muitas vezes volta a ficar todo coberto de gelo. Então, no processo do verão, nós temos o degelo. E no processo do inverno, nós temos aí novamente a formação aí desse gelo. Ele derrete principalmente aí na parte dos campos, né? Então, onde há a questão vegetativa, é onde começa principalmente onde há neve. Então, ele começa a derreter por ali e depois começa a derreter também, a ter o degelo pelas bordas, da sua espessura. Da Antártida, a mesma coisa. Na página 244, dá para a gente observar melhor isso. Olha aqui a espessura, né?
Lembrando que são 2 quilômetros de espessura de gelo. Dá para ver aqui um barquinho. Por esse barquinho dá para a gente ter uma meia noção da diferença da espessura do gelo. Então aqui 2 quilômetros de gelo, que no seu degelo formam aí os icebergs. Aí nós temos aqui a página 244, nós temos a interação. Essa interação está falando para vocês fazerem uma pesquisa. Vocês vão pesquisar o significado do aquecimento global e de que forma os seres humanos estão envolvidos, se para o bem ou para o mal. Vocês vão fazer essa pesquisa sobre o aquecimento global, vão ver o que estão fazendo a favor, quais são as causas do aquecimento global, o que ele causa, tá? E o que alguns países, algumas pessoas estão fazendo para combater o aquecimento global. Vocês vão fazer isso, essa pesquisa, no caderno, escrito, vão tirar foto e mandar para mim, tá? Eu não quero Word, eu quero escrito à mão e tirado foto, tá? Mais as atividades da 245, 246 e 247. Então, vocês têm atividade 245, 246, 247, a interação da 244, e eu acho que tinha mais uma, deixa eu ver, e a conexão da 237. É isso? Isso mesmo. Então, essas atividades todas